Vamos lá, então, começar agora com o nosso palestrante, mas também, obviamente, um virtuoso, um amigo, e hoje é uma ocasião muito especial, porque há anos, né, Mauro, nós conversamos sobre essa ideia de fazermos uma sessão com você, e os astros finalmente se alinharam, as agendas se alinharam, deu certo, estamos aqui, e, enfim, como vocês sabem, a ideia é que tenhamos aí uma conversa informal, né? Inicialmente, né, como comentei com o Mauro, são tantas possibilidades. Eu falei, Mauro, traz um pouquinho assim o que eu aprendi, o que aprendi. E aí o Mauro teve uma sacada muito boa. Ele falou, não, o que aprendi não, o que estou aprendendo, porque estamos aprendendo, estamos todos ainda a aprender, né? Então, o Mauro vai compartilhar conosco. Como estamos gravando aqui essa nossa, né, nossa sessão, eu vou fazer aqui uma apresentação do Mauro, uma apresentação um pouquinho mais formal, só para, né, termos esse registro histórico. Também, sim, muitos conhecem o Mauro está aqui no grupo do quarto ciclo, então há vários anos estamos juntos aí, com muitas reflexões, com muitas emoções, com muitos aprendizados. Somos muito gratos aí ao Mauro aí por essa companhia ao longo desses anos e todos os demais. E temos também pessoas do grupo deste ano, né, que alguns eventualmente não conhecem do Mauro, então vai ser bacana também para conhecê-lo. Mas então vou fazer essa apresentação. O Mauro, ele é graduado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA pela Universidade de Chicago. Mauro possui mais de 30 anos aí de experiência em mercado de capitais, governança corporativa, é um pioneiro, né, da governança aqui no Brasil, como todos sabem. O Mauro tem, enfim, muitas atuações diferentes, né, mas, por exemplo, ele foi o presidente da AMEC de 2012 a 2019, Associação dos Investidores do Mercado de Capitais, né, que representa investidores institucionais. O Mauro trabalhou em diversas gestoras de recursos, né, incluindo a Opus, Mauá, Bradesco Templeton, a IP, Investidor Profissional, Pactual, Morgan Stanley, enfim. O Mauro foi presidente do conselho do IBGC, né, e também foi conselheiro do IBGC por 7 anos. O Mauro participa de conselhos desde 1999, então desde o século passado, né? São 27 anos aí em conselhos de administração, sempre como membro independente, então realmente o Mauro é um pioneiro nos conselhos como membro independente, também conselhos fiscais. Ele foi o primeiro conselheiro independente, de fato eleito por minoritários na Petrobras, em 2013. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal e inúmeros outros conselhos, eu vou citar alguns aqui apenas, tá? Da Vale, TOTUS, Eletrobras, Uzi Minas, CESP, Embraer, Mali, enfim, e muitas outras, e atualmente, né, na Klabin, na Tupi, na Impera Pharma. O Mauro tem sua companhia, né, de governança corporativa, ele presta também serviços de consultoria em governança corporativa, já reside nos Estados Unidos há algum tempo. Eu nem perguntei, mas acredito que o Mauro esteja lá neste momento. E o Mauro tem todas as certificações do NACD, da CFA, obviamente aqui no Brasil, né, do IBGC. Enfim, Mauro, o que falar mais, né? Agora é só passar a palavra para você, dizer que novamente é uma grande alegria, sobretudo, uma grande honra para nós estar com você. E, enfim, obrigado. Só obrigado por estar aqui. Se você puder compartilhar um pouquinho conosco inicialmente essa sua jornada, né? Essa longa história para estar aqui. Tá ótimo, Alexandre, muito obrigado. É uma satisfação aqui pela admiração que eu tenho pelo trabalho teu e da Ângela, né? Que eu conheço antes mesmo de vocês se casarem, né? Porque a gente se conheceu lá nos idos de BGC, né? E eu estou aqui falando com esse grupo como insistência sua, né? Porque eu várias vezes disse para o Alexandre que senti um pouquinho de síndrome do impostor, de falar para esse grupo tão qualificado aqui, uma história que, para mim, fica até um pouco repetitiva, né? Muita gente conhece a minha história, alguns não conhecem, né? Então, é o desafio também de falar aqui de uma maneira que seja interessante para todos. Então, o que eu organizei aqui é um timeline, um budget e uns bullets que pode tomar qualquer coisa entre 10 minutos e 1 hora falando, né? E eu vou tentar modular isso muito para a gente interagir realmente, né? E ver realmente é muita história, né? E onde tem muita história pode ter muita coisa de pontos de interesse das pessoas que a gente pode explorar
e eu vou ter o maior prazer de fazer isso, né? E tornar essa conversa o mais interessante possível para todos, tá? Então, Alexandre, conforme eu for falando, você vai monitorando as mãozinhas aí e me interrompa na hora que você achar melhor e a gente explora um ponto ou outro, né? É, mas eu, assim, vou começar no começo, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, principalmente aqueles que querem seguir carreira de conselho e tudo, puxa, como é que você veio parar nesse segmento, como é que você se tornou conselheiro? E eu digo que a minha jornada, ela é inusitada, quer dizer, ela não é uma jornada comum, né? Não estou dizendo que ela seja mais fácil ou mais difícil, mas ela foi a minha jornada, né? Porque eu começo a minha carreira como gestor de fundos de investimentos, né? E o que é importante é que eu acabei atuando em gestoras que tinham uma estratégia de investimento um pouco diferenciada, que eu hoje gosto de referenciar como PIPE, que é Private Investment in Public Equities, né? Ou seja, gestoras que montavam posições relevantes no capital de empresas, muitas vezes menor, né? E usava, né, dos direitos de acionistas no sentido de destravar valor, né? Muitas vezes se aproximando da companhia, dialogando, quer dizer, convencendo a empresa como ser uma empresa de capital aberto melhor, né, estimulando as áreas de RI, transparência, liquidez, fazendo operações para aumentar a liquidez, né? Em outros casos, né, confrontando situações de abusos contra a minoria, né? Que ainda são muito comuns no mercado brasileiro, mas na década de 90 era pior ainda, né? Então, o Brasil, com toda a sua cultura patrimonialista, né? E aquela visão, né, do mercado de capitais como simplesmente o dinheiro barato que alguém um dia foi pegar, emitindo ações sem direito a voto, e o acionista tem o direito de ficar calado, porque quem manda ali é o controlador, né? Isso muitas vezes dá problema, né? E gera reparações e discussões que têm que ser feitas. Então, desde da construção a quatro mãos, né, de uma estratégia de relações com investidores até brigar na justiça, a gente fazia, né? E era o caso tanto na Investidor Profissional quanto posteriormente na Bradesco Templeton. Então, acho que essas duas casas se destacam pelo impacto que elas tiveram na minha atuação e na minha paixão por esse trabalho. Porque isso acabou acontecendo. Eu acabei me apaixonando pelo impacto que isso pode ter nas organizações, né? Primeiro porque também tinha muito pouca gente fazendo isso nessa época, né? Então era uma oportunidade, de fato, né, para a gente conseguir construir empresas de capital aberto saudáveis e um mercado de capitais saudável, né? Mas por outro lado, quer dizer, eu via que de fato entender e utilizar esses instrumentos era algo que me dava muito prazer, porque trazia resultados importantes. A performance desses fundos foi bastante importante. O fundo da Bradesco Templeton chegou a ser o maior fundo de ações do Brasil, né? E em 22, se não me engano, foi o melhor fundo de ações do Brasil, né? Então, são histórias bem marcantes. Cheguei a estudar um pouquinho de direito, né? Porque eu acabava falando muito com o advogado, né, e queria entender a cabeça dos advogados, né? O Marcelo Trindade brincou comigo uma vez que ainda ia me processar por exercício ilegal da profissão, mas eu fui aluno dele na PUC, né, em Civil 2. Infelizmente, no segundo ano tive que parar, porque eu mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí a vida tomou outro rumo. Mas tive que estudar muito direito ao longo desse processo também, né? Então, o primeiro aspecto que me moldou e me preparou, né, para ser um profissional de governança corporativa e um profissional dos conselhos foi essa atuação proativa dessas casas que existem hoje, né? Por um lado, talvez em maior número, por outro, talvez sem a mesma convicção em muitos casos, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a cara do mercado hoje, né? O outro pilar, né, que levou essa minha formação foi a participação na construção do que é a governança no Brasil hoje, né? Então, esse processo começa na discussão da reforma da lei das SAs, lá em 1999,
né? O João Lauta aí vai lembrar disso, né, João? João, não sei se você estava naquela comissão geral do Candir, né, que foi debater o projeto de lei, né? E eu tenho esse vídeo até hoje, né? Eu, assim, com uma cara de bebê na tribuna da Câmara, defendendo a reforma da lei das SAs, né? O One Share, One Vote, o Tag Along, né? E outras regras que, em boa parte, foram incorporadas na 10.303, considerando toda a fábrica de salsicha, que é o processo legislativo, né? No Brasil, em qualquer lugar, né? Então, por um lado, impactando o ambiente regulatório, lei, proximidade com a CVM também, quer dizer, aquela época onde todas as instruções da CVM foram revisadas, né? O caso Renner, que levou à criação da instrução 299, depois 345, depois 366, né, João? Essa é a série das instruções que regularam as ofertas públicas no Brasil, né? Em paralelo, a criação do Novo Mercado, né? Que aí era um grupo que era mais baseado em São Paulo. Eu participava de maneira satelital, vamos dizer assim, mas discutimos muito com a Bovespa na época, né, sobre o que era necessário, e eu fui um grande defensor da questão da arbitragem, né, obrigatória, né? Hoje eu mordo a minha língua, né, porque vejo que a arbitragem é mais um problema do que uma solução. Mas ali trabalhamos na criação do novo mercado, que, bem ou mal, é uma história de sucesso, é uma história de sucesso muito grande. Hoje tem desafios, porque os caminhos foram um pouco perdidos, mas aquele foi um momento muito rico. Reformamos a lei, criamos o novo mercado, e é o momento que eu me aproximo do IBGC, né? Então, começo a fazer um monte de coisa no IBGC, que era desse tamanhinho, né? Tinha 200 membros. Então era aquele negócio, pô, você tá aí, pô, pega um martelo e um parafuso e vem ajudar aqui, né? E eu gostava muito do que estava sendo construído, né? Participei do conselho do IBGC lá durante 7 anos, né? E a AMEC, né, posteriormente, que coroa esse negócio, né? Quando eu me torno CEO da AMEC, isso me coloca numa posição uma posição central da discussão da temática de governança com as gestoras de investimentos, né? Interação com as empresas, stewardship e tudo mais. E aí nós fizemos também muitos trabalhos conjuntos para a melhoria do ambiente. Então, eu acho que essas experiências foram formadoras para mim e determinantes de que eu gostava desse negócio, né? E muito embora eu sempre me via, né, como um gestor de fundos, eu cada vez mais me vi como um profissional de governança e um profissional de conselhos, né? Se alguém tiver tempo de ver a minha conversa com o André Caldeira, né, vai ver o momento da minha mudança, né, que foi quando eu recebi o convite para vir para a MEC, né, e nesse momento eu deixei de ser gestor de investimentos, né. Então foi uma transformação importante para mim, né. O que também aconteceu em paralelo, né, é que, dado esse meu envolvimento, eu acabei sendo identificado como o conselheiro das situações difíceis, né? Então, assim, eu acabo sendo chamado por gestoras de investimentos, né, em situações que precisam de uma atuação não só técnica importante, né, mas assertiva, né? Então, foram os casos aí da Petrobras, da Uzi Minas, da Eletrobras, da própria Vale. Quando eu entrei na Klabin, que tinha discussão lá de royalties, etc., né? Então, acabei sendo identificado dessa maneira, né? O que tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque eu não tenho nenhum problema em entrar nessas causas complicadas, né? Eu acho que alguém tem que fazer e tem que fazer com energia, né? Mas, por outro lado, quando você entra para resolver um problema, né, e está sentado numa cadeira de conselho que, por definição, é holística, você tem um risco enorme de contaminar a produtividade das outras pautas, né? Então, você é identificado pelo grupo que está ali como o cara que veio resolver aquele problema, né? Isso, às vezes, por si só, pode trazer um antagonismo, nem sempre, mas às vezes traz um antagonismo, e aquilo te marca, né? Então, se você depois tem uma colaboração para fazer em determinada área que não tem nada a ver com aquele problema original, isso gera uma dificuldade para a agenda caminhar, né? Então,
mas é a característica de como tem sido a minha atuação nos conselhos e o desafio que eu tenho de desmontar essa resistência, né, para que eu possa ser um conselheiro eficaz em toda a responsabilização em tudo aquilo que o conselheiro tem como obrigação. E, assim, ao longo desse processo, né, identifiquei muitos desafios, né? Desafios para a eficácia do meu trabalho e para a eficácia da governança dos conselhos como um todo. O primeiro é o que eu chamo do efeito imunológico dos conselhos. Né? Então, quer dizer, toda vez que você está ali no ambiente, está todo mundo confortável, chega um elemento estranho, né, o organismo tende a expelir aquele organismo. Né? Então, até o grupo entender, né, o valor, né, de uma visão diferente, né, é, você às vezes você nunca consegue, né? Ou você vai tomar um tempo muito grande, né, para gerar essa confiança, né? Então, eu dou um exemplo para vocês que eu estava numa companhia que recebeu uma oferta de takeover hostil, né? E aí os controladores estavam todos preocupados, etc. E um dia eu cheguei na reunião do conselho e falei, olha, eu conversei com toda a base acionária aqui e os investidores estão falando isso. E aí uma pessoa do grupo de controle falou, mas como assim, você fala com o mercado? Eu falo com o mercado. Eu sou dessa comunidade, eu vim de lá, eu conheço todo mundo, eu sei o que falar e o que não falar, e acho que o conselheiro tem a obrigação de fazer isso, né? Então, assim, você vê que naquele momento havia uma desconfiança muito grande. Como assim? Eu tenho um cara aqui dentro que está falando com o mercado, né? Fast forward, né? Nós conseguimos repelir essa oferta hostil e a tentativa do ofertante de influenciar no conselho de administração, elegendo 3 membros, né? Acabaram elegendo só um com as próprias ações deles, né? E esse processo gerou um ganho de confiança muito grande, né? Dos controladores, que hoje me veem realmente como um ativo, né, dentro dessa estrutura. Então, esse processo é um desafio, a gente tem que encontrar as oportunidades para superar esse efeito imunológico inicial. Né? A outra dificuldade que eu tenho é uma percepção de seleção adversa na formação dos conselhos. Né? Então, se por um lado uma das grandes belezas de atuar nesse segmento é que a gente acaba conhecendo profissionais de altíssima qualidade, com quem a gente tem muito a aprender, né? De outro, né? A gente enxerga que o processo de formação, né, e evolução desses conselhos, ele é contaminado por uma seleção adversa, onde aqueles que causam menos problema, menos trabalho, acabam sendo preservados em detrimento daqueles que não concordaram com determinadas coisas, né? Então, um exemplo que eu dou disso, quer dizer, eu já tive em 2 ou 3 situações onde eu tive uma posição contrária a uma operação de M&A importante, né? Em todas essas situações, eu tinha razão quando a gente vê o resultado final da operação, né? Porém, eu perdi o emprego em todos esses casos, né? Porque eu não era o cara que estava, assim, junto com o grupo tomando aquela decisão, né? Num dos casos era uma aquisição que se pagou muito mais do que deveria. Hoje, se você fizer uma marcação a mercado, o ativo vale 1/3 daquilo que foi pago, né? A empresa perdeu a disciplina de capital naquele momento. E um segundo exemplo aqui, eu posso falar porque é público, né? Foi o caso da BR Malls, né? Onde eu fui o único conselheiro que ficou contra a operação até o final, né? E se você ver a performance da empresa combinada depois, ela ficou para trás das suas concorrentes, cerca de 30 pontos percentuais ao longo do tempo. Né? Então, não houve sinergia, não houve nada disso. Né? Eu vejo o Ari com a mão levantada aqui, vou parar um pouquinho até para respirar. Boa, Mauro, vamos lá. Bacana esses últimos casos que você contou. E aí uma pergunta que acho que é
tem várias formas e para mim vai ser muito útil, né? Assim, quando você olha para trás e vê essas duas operações que você deu exemplo, acho que está claro que você tomou o posicionamento que era correto. Você hoje consegue talvez perceber se existiria alguma forma de manter o seu posicionamento e também a cadeira? Seja talvez uma forma de ter colocado, uma forma de ter, ou você acha que o trade-off é esse mesmo? Ou posição ou emprego, ou talvez existe aí alguma nuance que dá para navegar de forma que você tivesse comido e ficado com bolo, né? Vamos dizer assim. Excelente pergunta ali. E eu acho que sim, né? E aí vem aquele ponto que o Alexandre mencionou do que eu estou aprendendo, né? Quer dizer, e seguramente eu estou aprendendo a ter mais inteligência emocional dentro das minhas convicções e a maneira de você fazer as colocações. Eu acho que nesses dois casos especificamente, talvez não, né? Quer dizer, o que foi o problema da BR Malls na realidade? O problema da BR Malls foi uma falta de transparência do conselho de administração sobre a sua estratégia de negócio, né? Então, era uma corporation, né, que deixou o CEO falando sozinho, né, e o outro lado batendo na gente, né, como sendo um conselho entrenched, né, que não queria largar o osso, etc. Quando, na realidade, o cara estava querendo comprar a empresa sem pagar prêmio nenhum. Né. Então, nós tínhamos todo um diagnóstico, né, de defesa, né, como acontece aqui nos Estados Unidos, nas situações de ativismo ou de M&A disputado, você vai para a imprensa e faz o teu case, né? E a BR Malls não fez isso, né? E com isso a base acionária acabou sucumbindo, né, ao marketing mesmo da contraparte, que de uma maneira muito competente conseguiu fazer as pessoas concordarem com a sua transação, né? É, então, assim, eu poderia ter focado mais, tido mais ênfase ainda para que o conselho tivesse assumido essa posição assertiva, como assume nas disputas societárias nos Estados Unidos. Tá? Um outro caso, como eu prefiro não mencionar o nome da companhia, eu acho que seria mais difícil, porque a fome para engolir a companhia no pico da bolha era grande demais, e aí é uma questão de disciplina, né? Se a gente achava que valia tanto, né? É, André e Ângela aí. Alexandre, me ajuda na ordem aqui, senão eu Sim, vou me perder, hein? eu Comanda acho aí. que é a Ângela Geu e o André e o Clayton, que agora você abriu aqui, Mauro, pessoal, todo mundo vai querer fazer pergunta, então isso. Vamos lá, não prazer. Abriu a porteira. Diga. Agora eu consigo fazer a pergunta. Mauro, foi muito interessante como você colocou a sua trajetória, né? E que você foi sendo colocado nessas situações limite, né? E que precisava de uma ação. E aí, de certa forma, você vira um salvador da pátria, vai, entre aspas, né? Nesses momentos de muitas situações difíceis. Só que, de novo, né? O conselho é um órgão colegiado, então você não tem um poder decisório unilateral e autônomo ali. E, ao mesmo tempo, o que eu queria te perguntar é o seguinte: muitas das questões que acontecem e dos problemas que acontecem podem ter sua origem ali em questões culturais, né? Questões muito mais amplas de mentalidade. E como você mesmo perguntou para o Bob Chapman aqui no programa Lideranças Virtuosas, você perguntou, bom, qual que é o papel do conselho nessa mudança cultural, né? E ele falou, não, nenhum, né? Nos meus casos, nenhum. Qual que é o sentimento maior que te vem dessa tentativa sempre que, assim, é muito frustrada, médio frustrada, e como é que você tem trabalhado essa sua resiliência emocional de falar, não, vai porque eu ainda posso, embora não decida, mas alinhar, alinhavar, mostrar.
e fazer, de certa forma, o conselho começar a se acostumar com essa linguagem cultural que ele nunca foi, né, acostumado. Eu brinco que a única maneira de fazer isso, Ângela, é comemorar as pequenas vitórias. Senão, de fato, a gente enlouquece, né? Uhum. Então, a gente tem que ter a perspectiva, né, daquilo que pode ser mudado, né? Eu vou dar um exemplo de vocês de uma empresa familiar, onde eu atuo há muitos anos já, né? É, e, assim, é uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? Uma empresa de excelente qualidade, né? Que tem valores importantes, mas que, assim, tem desafios muito grandes, né? Porque não consegue é, remunerar os acionistas da maneira adequada, né? Quando eu tenho divergências ou debates ali dentro, quer dizer, o resultado imediato, né, quando eu olho curto prazo, tende a ser frustrante, porque a coisa não anda, né? Mas quando eu vejo o filme, né, e aí eu paro para pensar na quantidade de coisas que mudou com influência das ideias que eu trouxe para a companhia, eu fico mais feliz, né? Então, nessa empresa, por exemplo, eu fiquei vários anos votando contra a remuneração dos administradores, tá? Que tinha problemas de desenho significativos, né? E para quem está envolvido nesse assunto, quer dizer, é um assunto da mais alta complexidade. E um grande problema é que as pessoas não têm paciência para parar para pensar nesses parâmetros. Então tem que fazer o dever de casa e pensar com calma. Bom, eu mandei um e-mail para eles lá atrás, quando eu votava contra, com 26 problemas, né, que eu via no processo de remuneração, né? E ao longo do tempo, né, eles foram trabalhando e teve um momento que eu sentei com eles e falei, vamos ver aquele e-mail lá de 2, 3 anos atrás, como é que estão as coisas. E dos 26 itens, eu posso estar errando o número, tá? 23 tinham sido resolvidos. E havia Uau! restado 3 itens extremamente importantes, tá? Que, assim, eu ainda tinha strong feelings about, né? Mas a partir desse momento eu comecei a votar favoravelmente, né? E fazendo os meus pontos, né, de que essas coisas ainda deveriam melhorar e fui para casa com a satisfação de, puxa vida, olha como eu consegui impactar essa companhia. É claro que eu gostaria de ter resolvido isso em 2 semanas, né? Mas não é assim que funciona, né? Porque a gente tem que entender o contexto e como as coisas estão. Então, esse é um exemplo, né, de como é que a gente sobrevive nesse ambiente, né? Alexandre, me fala aí quem é o próximo. Vou passar aqui para Gel, pessoal, mas eu gostaria de aproveitar esse Obrigada. momento para nós tirarmos uma foto, registrarmos aqui essa sessão, casa cheia aqui, né? Aqui nesse momento, eu acho que é bom, né, Ângela? Acho que vamos Com lá? certeza, com certeza. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui na galeria para aparecer todo mundo. Então vamos, só que temos que ir por partes, tá, pessoal? Então, peraí, um momentinho. Agora sim. Vou contar até três. Um, dois, três. Tá. Agora, pera só um momentinho, que vai ter a outra. Pronto. Um, dois, três. Agora sim. Pronto. Ótimo. Tá ótimo. Então, O André Gel, estava antes, né? Obrigada, Mauro. obrigado. Vamos ser justos. Acho que o André estava na frente, não estava, André? Aqui Não? na minha lista tava. Tá na Vai fila, lá, tá? O segue Não, aí. vai André. lá, Gel, André, vai depois lá, o vai Então lá. Giovana. tá bom. Então já vou fazer. Primeiro, Mauro, um prazer conhecê-lo ainda mais. Eu estou há 17 anos acompanhando o Mauro, né? Então sempre tive um olhar muito assim, puxa, é um grande conselheiro, aqueles que a gente tem até medo de chegar perto e ser tão simples perto dele, né? Mas, obviamente, nessa sua trajetória tão rica, Mauro, quero já te agradecer pela essa divisão conosco. Existe um destaque técnico extremamente relevante, perceptível, né, a todos, só pela história que você contou. Mas eu queria que você dividisse assim com a gente aqui, bem nesse controle que temos aqui nesse ambiente, né? De que se você fosse olhar para o lado humano mesmo do Mauro, a pessoa Mauro, que características e que skills que te ajudaram muito a construir tudo isso que você construiu?
e quais aqueles que te prejudicou. Porque nitidamente eu tenho feito um paralelo assim com essa história tua da mesma atuação nas empresas familiares, e muitas vezes você é o primeiro a dizer aquilo que eles nunca ouviram, né? Então, a gente trabalha muito essas questões de skill comportamentais até na empresa familiar. Então, conta um pouco pra gente, abrindo o coração aí, pra gente aprender um pouquinho também. É. Olha, só pegando esse teu último comentário, quer dizer, eu acho que um grande desafio no caso da empresa familiar é furar a bolha, né? Porque as bolhas são criadas e estimuladas, né? E particularmente nas empresas que possuem patrimônio muito grande, ninguém quer chegar para a família e dizer e dar a notícia ruim ou falar alguma coisa que vai chatear. Então, fica tudo numa bolha de auto confirmação, né? Que assim é um desafio gigantesco na governança. Mas respondendo a tua pergunta, quer dizer, eu acho que o que mais define, né, a minha forma de atuação vem da minha formação como analista de investimentos, né, fundamentalista, né. Então, eu sou um cara que assim mergulha fundo, quer dizer, eu não tinha problema de passar dias e dias e dias construindo uma planilha do nada, né, com características próprias minhas, ao invés de fazer copy-paste de alguma outra coisa, né. Então, não só mergulhar nos números, mas particularmente quando a gente fala de alguma coisa que eu não entendo muito bem, chegar e fazer um estudo muito grande, né? Então, quando eu é, fui contestar na Petrobras, por exemplo, a prática do hedge accounting, né? Eu tive que estudar sobre hedge accounting, coisas que eu não necessariamente sabia, né? E confirmei minha opinião e tudo mais e substanciei todo o meu posicionamento, né? Então, eu entro no ponto de vista técnico e quantitativo, né? Eu busco o entendimento e o estudo realmente quando a gente está falando de coisas que são totalmente fora da minha área de expertise, né? E aí eu venho de uma forma um pouco cartesiana. E aí aqui a gente vai na segunda parte da pergunta, né? Que é exatamente como é que isso me atrapalha, né? O cartesianismo atrapalha, né? E a gente leu o Capra agora, né, Alexandre? E isso fica bastante claro. A gente precisa, às vezes, dar um step back, né? E esse step back eu acho importante. Isso tem a ver um pouco com os bullets de lições aqui que eu estava querendo trazer para vocês, né? Que a gente tem que ter a capacidade, né, de sair um pouco da nossa metodologia e da nossa convicção, mas sem abrir mão dela, né? Para você poder observar, né, questionar a validade, a materialidade daquela linha vermelha que a gente colocou, né? Mas jamais apagar a linha vermelha, né? Então pode ser que essa linha seja um pouco para um lado, um pouco para o outro, pode ser que tenha outras coisas para fazer antes de discutir a linha vermelha, mas preciso uma visão um pouco menos cartesiana dessas certezas, né? E quando você tem esse lado muito quantitativo, né, da parte técnica, é uma armadilha, né? Porque você meio que se apaixona pela sua tese e aí, putz, todo mundo que pensa diferente está errado porque eu tenho os dados a meu favor, né? E primeiro que nem sempre é assim, e segundo, quando é assim, a gente tem que dar a forma para as pessoas não necessariamente concordarem com a gente, mas se aproximar da gente, né? Então, esse é o desafio. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Então, acho que agora o André, né? André. Obrigada, Mauro. Bom dia a todos. Mauro, muito bom te rever. Para quem não assistiu, fazendo merchan do episódio, está fazendo um barulho enorme. Todos os dias estou recebendo mensagens. É o episódio que está no ar agora, o 52 do meu podcast. Mas eu queria resgatar justamente a minha motivação principal quando eu te chamei para ser entrevistado, porque todo mundo, quando eu falo do Mauro, quando eu escuto sobre o Mauro, fala que o Mauro é o papa da governança, que é o cara dos controles, do compliance, de risco. Então, tem uma reputação muito assertiva e muito racional. Ao mesmo tempo, a gente está aqui há, acho que 3 ou 4 anos juntos no PLV, estamos juntos na quarta, na turma 4, e você estuda liderança, pensamento sistêmico, é, você estuda humildade junto com todos nós,
E aí eu olho para você e aí eu fico puxando de volta, e eu queria que você falasse a respeito sobre dois temas, são duas perguntas. A primeira é: o quanto você consegue manter viva a sua fé na humanidade, dado tudo que você vê nos conselhos e nas lideranças? E a segunda é: que rituais você, Mauro, tem para se manter bem com você mesmo, do ponto de vista de uma visão ampliada, de espiritualidade, de sermos todos passageiros dessa nave? Eu estou com as imagens da Artemis, né? Vocês todos devem ter visto. Então, assim, a gente está numa navezinha que é um negocinho de nada. Então, são duas coisas: fé na humanidade, dado tudo que você vê, hard skills, racional, decisão, e o Mauro, como é que ele faz para se conectar com algo maior? Olha, eu acho que a resposta da primeira parte, o André só faz pergunta difícil, porque putz, a gente tem que parar para pensar aqui, e ao vivo é mais difícil, hein, André? Mas a resposta da primeira pergunta, eu estou vendo no livro que a gente está lendo agora, que é o Hope for Cynics, né? E ele fala muita coisa que eu concordo, porque é o seguinte: as pessoas são inerentemente boas, né? Eu acho que as pessoas querem fazer o bem, né? E as condições de contorno, né? Às vezes as colocam em oposição ao que precisa ser feito, né? Que pode ser uma questão cultural, de visão, de entendimento, de defesa, né? Mas no fundo as pessoas querem fazer o bem e cabe a gente encontrar essas sementes nas contrapartes, né? Então ao mesmo tempo frustrante, porque poderia ser muito mais fácil, mas é um desafio enorme quando você encontra o caminho para chegar naquela semente de que, putz, no fim do dia está todo mundo querendo a mesma coisa, né? Então vamos sentar para descobrir como é que a gente chega lá, né? Do ponto de vista de como é que eu recarrego minhas baterias, né? Eu acho que antes de falar de espiritualidade, eu tenho que falar de família, né? Então, eu tenho a felicidade de ter uma família grande, né? São 5 filhos, né? Estou no segundo casamento, daqui a pouco vou fazer 20 anos no segundo casamento, e tive a felicidade de encontrar uma pessoa que me completa demais, né? Primeiro no otimismo em relação à vida, né? Mesmo quando o meu lado cartesiano puxa para baixo, né? E na capacidade de buscar uma amplitude maior, né, do sentido da vida e da própria espiritualidade, né? Então, isso é uma busca constante, né? A gente tem momentos na vida que são importantes, né? Minha mãe nos deixou no ano passado, isso faz a gente pensar. O livro do Capra, assim, me causou um problema aqui, como eu já falei para o Alexandre, né? Porque a forma que ele coloca espiritualidade é um desafio para a gente. Porque, ao mesmo quando você tem uma cabeça científica, né? Você não consegue desdizer o que ele diz, mas ele te tira do prumo, né? Quando você quer acreditar em alguma coisa. Então, essa é uma jornada que a gente se dedica, né? Então, eu estou longe de ter grandes convicções, mas segurança de que eu preciso dar um passinho para trás. E como eu falei para você, quer dizer, eu faço yoga, eu faço meditação, menos do que deveria, né? E o tempo com a família me dá o reset, tá? Então, acho que essa talvez seja a resposta mais eficaz. Fantástico, Mauro. Obrigado. Ah, Olha, eu espero estar na ordem certa. Peço desculpa se eu me equivocar, mas acredito que seja o Dirceu, o Júlio, Luiz Augusto, não, Cleiton e Zé Bosco. Não? olha, eu tenho outra ordem aqui, pessoal. Cleiton, Luiz Augusto, Júlio, Zé Ah. Bosco e Dirceu. É isso que está aparecendo aqui, Quem, certo, quem pessoal? vocês acham que tem Tá razão, a chefe correto. ou o estagiário? A chefe está certa. Então, Obrigada aí pelo apoio, pessoal. Ninguém voto está com a demitido relatora. hoje, tá? Tá bom, ela mandou, né, Alexandre? Cleiton. Primeiro, obrigado e um prazer estar com todos aqui.
Mauro, duas curiosidades. Você não vai lembrar, mas eu costumo dizer para o Alexandre que eu sempre fui é, CDF primeiro da classe e nesse grupo aqui eu estou no fundão, tá? Mas eu não lembro o ano. Eu fui provavelmente sempre olhei sempre para frente, e às vezes passava o carro na frente dos bois, mas eu devo ser a primeira turma do IBGC. E aí, uma época, houve um concurso para conselheiro, e eu fui ser entrevistado por você, né? Nossa, E você é 10 anos mais novo que eu, né? Eu sempre digo que experiência não é o ano de fabricação, e sim o quanto você rodou e por quais estradas, né? Então, e você na época me falou, olha, você tem um bom currículo técnico, você hard skills muito bons em finanças, passou por várias experiências, mas se eu fosse você, eu iria melhorar os seus soft skills. Então, eu te agradeço, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, isso faz muito tempo, eu nem lembro quando foi. Segundo ponto, eu vou fazer a propaganda do André Caldeira, que eu vi o seu podcast, não só o seu, mas de outros colegas que estão aqui. A curadoria fantástica, a condução muito boa do André. E no teu podcast, eu também fiquei, de certa forma, aliviado quando o André te pediu uma recomendação de livro e você falou da Revolta de Atlas. E eu tinha vergonha de citar que eu adorava esse livro, tá? Porque ele é um tanto quanto radical, vamos dizer assim, né? Principalmente nos tempos de hoje, né? Então, muito obrigado. A pergunta que eu gostaria de fazer é que eu ainda não, isso eu ouvi da sua boca no podcast do André, é a questão relacionada à remuneração variável no conselho, que eu ainda não tenho opinião formada. Quer dizer, na verdade, você mexeu comigo quando declarou um posicionamento um pouco diferente do meu. Então, eu queria que você fizesse algumas considerações que bom, eu acho que para o grupo vai ser legal. Muito tá. obrigado. Então, prazer te rever aqui, né? Sobre esse assunto, né, eu estou finalizando um artigo com mais dois coautores que a gente deve publicar de forma resumida no Pipeline do Valor, mas o artigo ficou bem maior, fazendo esse argumento, né? Então, repetindo para o grupo aqui, quer dizer, eu acho que existe no Brasil um preconceito contra a remuneração variável de conselheiros, né? Que é incompatível com a natureza do seu trabalho, né? Se ele é o guardião da estratégia e da geração de valor de longo prazo, né, é importante que essa remuneração reflita isso, né? No Brasil, não só você não tem a remuneração em equities, como você tem remunerações relativamente baixas, né? Se você compara aqui com os Estados Unidos, empresas comparáveis no Brasil pagam metade ou um terço do que pagam as empresas nos Estados Unidos, né? E isso gera aquele efeito o efeito Vampeta, né? Eu finjo que pago, eu finjo que eu trabalho, né? Então, a discussão da remuneração do conselho, na minha opinião, está muito atrelada à falta de percepção de valor dos conselhos de administração. E hoje em dia a gente já tem processos de assessment de conselhos que são feitos, etc. Mas eu confesso para vocês que a grande maioria dos assessments que eu passei não respondeu à minha pergunta. Esse conselho agrega valor, né? Como ele agrega valor, né? E quando a gente vê a percepção dos executivos em relação ao conselho, né? Eles dizem a história do Bob Chapman, né? Percebe que não agrega valor nenhum. Então, e alguns conselhos agregam, mas nos casos não existe a transparência para que os stakeholders, para dentro da companhia e para fora, tenham essa percepção de que esse conselho faz a diferença, tá? Então, para a gente discutir o nível de remuneração de conselho e a questão do componente variável, antes disso tudo, tem que discutir a questão da opacidade dos conselhos.
E aí, João Laudo, a gente tem uma conversa sobre esse assunto. Os conselhos precisam ser mais transparentes para que os stakeholders percebam o seu valor, né? E aí sim, eu acho que você pode falar numa meritocracia e num alinhamento de interesse. Claro que, como está no código do BGC desde a terceira edição lá, que pusemos meio que a faucets, né? Porque havia uma vontade de dizer que não podia pagar em equities no conselho, mas aí nós conseguimos dizer, olha, se pagar em equity são parâmetros diferentes da gestão. É mais longo, é menos alavancado, é menos assimétrico, né? Então, isso já está bem parametrizado no código do BGC. Mas eu tenho enorme dificuldade de levar essas agendas com as companhias. E pior, eu tenho dificuldade de fazer isso de forma voluntária, né? Em várias empresas eu fiz o chamado plano de investimento em ações, que é um instrumento que a CVM dá. Eu pegava metade do meu honorário e transformava em ações da companhia, né? E queria que os meus pares fizessem igual também, para a gente meio que simular uma remuneração em RSU, ficando com exposição à ação. Jamais um conselheiro seguiu meus passos nesse assunto, né? Então, esse preconceito ainda está aí e eu espero que o artigo que a gente vai publicar jogue um pouquinho mais de luz nesse assunto. Ô Mauro, só como um complemento, já que você tocou no tema da criação de valor pelos conselhos, mencionou o Bob Chapman, uma outra conversa que nós tivemos, que você estava presente, foi com o Roger Martin, ele é autor de estratégia, enfim, super badalado, e que o Lucas, que está aqui, perguntou para ele sobre o valor criado pelos conselhos, para a gente não achar que é uma exclusividade do Brasil, e ele mencionou, né, acho que você lembra disso, que se nós acabássemos com os conselhos do SP500, que sim, alguns criam valor, mas em média, ele falou, olha, o desempenho das empresas não cairia em média, em alguns casos talvez até aumentasse. Então ele fez essa provocação aí conosco, né, e só para, né, corroborar essa questão da percepção da criação de valor pelos conselhos. Mas enfim, não vou atrapalhar aqui mais a sequência, porque priorizar aqui as perguntas. Agora, Luiz Augusto. Obrigado, Ângela, obrigado. Bom, Mauro, muito bom aqui ouvir você. E, assim, o seu depoimento realmente é uma inspiração para todos nós aqui. E falando um pouco do seu depoimento, você comentou que você foi chamado, sempre tinha história de ser chamado para situações complexas e difíceis. E eu vivi um pouco uma situação muito complexa e difícil com você, porque eu estava do outro lado do balcão e você chegou com uma equipe grande para tentar resolver um problema muito sério, que é o tema que eu quero falar, que era um problema de corrupção, de fraude, que é uma questão séria. Isso a gente está falando de 2015, mais ou menos, e a gente passa 10 anos, né? Eu estou falando de 10, 11 anos, e a gente ainda vê escândalos no Brasil, assim, assustadores e vendo isso por aí. E a minha pergunta é assim, olhando um pouco esse retrospecto dessa história toda, o que que você acha que está faltando para trazer um pouco de moralidade para essas empresas, para a ação dessas empresas, para que isso saia um pouco desse modus operandi desse pessoal? Poxa, Luiz, você me deu a oportunidade perfeita para tentar voltar para meus bullets aqui, porque eu estava falando das dificuldades, né? Então, eu falei do efeito imunológico, falei da antimeritocracia. O bullet seguinte é a inexistência de accountability, né? Então, eu gosto de apontar que os conselheiros falam, não, porque é uma responsabilidade muito grande servir no conselho de empresas abertas no Brasil, porque o liability e tudo mais. E eu digo, isso é uma balela. O risco de servir no conselho de uma empresa de capital aberto no Brasil é muito próximo de zero. Se você olhar com todos os escândalos corporativos que aconteceram, tenta lembrar quais conselheiros foram punidos, né? E efetivamente pagaram do bolso dele, depois do D&O, indenidade e tudo mais, tá? É muito próximo de zero, tá? Então, isso é um sistema doente, né? Onde as pessoas, os conselheiros atuantes, né, que se dão ao trabalho de ter diligência, de tomar decisões complexas, de se indispor com pessoas, né, estão fazendo isso apesar dos incentivos e não por causa deles, né? Você não tem os incentivos materiais em termos de remuneração e você não tem os incentivos estruturais em termos de uma estrutura de enforcement minimamente crível, né? Então, eu estou convencido, Luiz, que isso tem que ser feito de acordo com a hombridade das pessoas, né? Então, naquele nosso grupo na Eletrobras, nós tínhamos pessoas que estavam ali numa missão, né?
de ajudar uma companhia, né, que tinha sido vilipendiada, né, com desafios gigantescos, né, organizacionais e alocação de capital e o trauma da corrupção, né? Mas ninguém que estava ali estava pelo dinheiro, né? Ou estava porque se eu não agisse dessa forma, a CVM vinha atrás de mim. Não, não vinha, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem que tipo de Brasil a gente quer entrar. E no início do século, a gente teve esse movimento, né? A gente teve lá na CVM de José Luiz Osório, de Costa e Silva, né? De Maria Helena Santana. Quer dizer, a gente tinha um respeito pela presença do regulador, né? Hoje não tem mais, né? E eu fico muito triste pelas pessoas sensacionais que tem na CVM, que têm uma sensação de propósito, né? Que querem ajudar, mas estão presos dentro de uma estrutura que foi absolutamente esvaziada, tá? Eu estou convencido que a CVM precisa ser refundada, tá? Não tem como corrigir ela do jeito que está. E pior, acho que hoje ela foi capturada e hoje acho que há riscos de corrupção, como a gente viu com algumas decisões esquisitas, né, envolvendo alguns dos casos que estão nos jornais, nas páginas policiais, coisa que antigamente a gente não via na CVM. A gente podia chegar e botar a mão no fogo, né, dizer, não, esse problema não tem. Tá? Eu, sinceramente, não boto mais minha mão no fogo. Mauro, inclusive queria mencionar aqui as nossas discussões, nossos debates sobre o enforcement, compliance de regulação das empresas listadas no nível 1, nível 2 do novo mercado. E aí eu mostro aqui a minha tese, né, Mauro, que o Mauro leu. A gente discutiu amplamente sobre regulação e sobre essa completa falta de apreço pelo regulador e dentro do próprio regulador e autorregulador, e que a coisa continua como se a música está tocando, todo mundo dança, e aí quando um problema ou outro vier, sim, falta esse comprometimento do mercado como algo público de saúde da economia pública, né? Que é algo que É, realmente a gente precisa melhorar. Eu falei da CVM, mas é um problema mais amplo, Ângela. Você tem Sim. toda a razão. É a questão de todos os gatekeepers que não estão cumprindo seu papel. Mas se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar mais 3 horas. Júlio, Ô, Mauro, você sabe que essa sessão aqui, ela é esperada há pelo menos uns 4, 5 anos, né? Isso aqui é um marco, tá? Ô, E Júlio, aí, ela foi marcada, deixa eu falar, ó, o Alexandre não falou, mas ela foi marcada, desmarcada, marcada, desmarcada, até é, que finalmente o Mauro não conseguiu mais dizer não. Aí sim ele veio, mas ó, já estava na fila, ó, faz tempo. então, aí eu fui recuperar aqui umas mensagens que a gente trocou, eu com o mestre Alexandre aqui, há uns bons anos atrás. E você sabe a história lá, eu acompanhei bastante, você conhece o meu irmão que cobre Vale e tal, então eu acompanhei todo esse processo da transformação da Vale em Corporation e tal, você acompanhou tudo isso. E aí, teve uma mensagem que eu troquei com o Alexandre, em 2024, quando saiu o penido, o Alexandre falou assim: pô, você chegou a ver esse voto contrário do Mauro, que tinha sido no ano anterior? Aquele teu voto da renovação, que foi marcante aquela passagem. E o Alexandre falou assim: você chegou a ver esse voto contrário? Conversei com ele ontem e combinamos de fazer uma sessão bônus com ele para conversarmos sobre essas questões de governança. Está aqui, Que ó. ano? Que Tá aqui. ano, Júlio? Foi março de 24. Mas, então, a minha pergunta para você é o seguinte: foi muito, enfim, aquilo lá deu mídia, etc. A tua Uhum. opinião de lá para cá tem evoluído essa questão, de fato, para ter um processo mais adequado dentro das companhias? Como é que está a tua visão? Você acha que vem evoluindo depois daquilo? Porque você é muito enfático nessas questões, é muito legal isso, mas eu queria saber como é que você tem visto esse processo, se ele está melhorando ou não. Olha, Obrigado. eu não vejo, tá? Mas eu preciso dizer que a minha amostra ela é limitada às ações, às empresas onde eu estou atuando, tá? Eu acho que todo mundo está profissionalizando um pouquinho mais, tá? Mas existe um risco muito grande quando você profissionaliza e captura ao mesmo tempo, tá? A Vale de hoje é um exemplo disso, tá? Então, quer dizer, se você vê lá o processinho, é tudo bonitinho, não sei o que, coisa e tal. Quando você
conversa para saber o que aconteceu na coxia, e eu tive a felicidade de conversar com um ex-alto funcionário da Vale que me contou como funcionou a cozinha da construção do conselho, né? E veja que eu estava lá, mas não tinha mais vaga ideia do que estava acontecendo na cozinha, entendeu? Aí a gente fica preocupado, porque você gera aquele problema que é a, a falsa percepção de que há uma boa governança, né? Então você cria todo aquele aparato, né? Lindo, não sei o que, coisa e tal, e no final das contas, né, você tem o jogo político, né? Você tem a troca de favores, né? Você tem a pessoa que está agarrada na cadeira por estar agarrada, né? E isso acaba criando esses conselhos que não geram tanto valor, né? Então, eu acho que esse risco é gigantesco, né? Quanto mais a gente concorda sobre o que é melhor prática, né? Mais você cria a falsa governança, né? É o governance washing, né? Então, eu acho que hoje esse é o nosso grande risco, tá? E a única forma de isso ser superado é através do engajamento, né? E aqui todo o meu viés, né, nos meus últimos anos de AMEC, quando eu trouxe o código de stewardship, né, o nome da minha empresa, que é Engage, quer dizer, esse diálogo, conselhos mais transparentes, investidores dedicados a passar a sua visão sobre a companhia e, assim, o conselho tendo a capacidade de ser o representante dos donos, realmente, né? O que me deixa muito preocupado, Júlio, é que eu vejo um retrocesso muito grande nessa área, né? Então, quando eu estava na MEC, eu via grupos importantes de gestores que dedicavam tempo, recurso para se engajar de verdade, né, com as companhias, né? Esse grupo hoje está diminuído, né? Você tem alguns players menores que têm posicionamento oportunista, e não leia isso de uma maneira negativa necessariamente, tá? Porque isso é bom, né? Não é diferente dos ativistas americanos, mas eu vejo muitos gestores grandes tendo um step back, alguns importantes deixaram de ser sócios da MEC, por exemplo, e outros assim, contratando a ISS, e aí faz copy-paste daquilo que o ISS recomenda, que muitas vezes não tem nenhuma relação com a realidade, né? Nós estamos vendo assembleias neste momento, né, onde há recomendações de proxy advisors a favor de conselheiros ou conselheiras com os quais eu não quero tomar um chopp, porque não tem capacidade de agregar valor, mas ticam algumas caixinhas importantes, né? Então, isso emburrece a relação, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir, e aí cada um tem que fazer a sua parte, né? Os conselhos têm que se abrir para esse engajamento, né? E os investidores precisam gastar tempo, né, para se envolver também, tá? Obrigado, obrigado, Mauro. 2 anos esperando esse momento aqui. José Bosco, sua Bom vez. dia. Olha, estávamos no mesmo lugar ontem. Pois é, olha só, Que se, foi? se alguém saísse um minuto antes ou depois, encontrava no elevador, mundo pequeno. Zé Boas, só um comentáriozinho também, só para dizer que esse ponto do Júlio me levou ao meu último bullet, que eu ia falar da parte dos desafios, que eu chamo dos pés de barro da minha atuação, que é a fragilidade do investidor institucional, que, em tese, é quem legitimiza a atuação do independente, mas se ele não tem staying power, se ele não tem convicção, se ele não tem foco em melhorar a companhia, a gente fica falando sozinho, tá? E olha, isso está acontecendo muito. Legal. Mauro, eu fico pensando aqui, eu tenho dúvida se eu gostaria de ser CEO ou não numa empresa onde você fosse conselheiro, porque eu acho que ia suar até o fim, mas eu acho que seria um excelente privilégio. Aproveitando, né, eu acho que queria fazer duas perguntas mais ou menos mundanas, assim, no sentido dela, mas eu queria uma resposta tua mais gut feeling, porque você é um cara super organizado, estruturado e tal. Eu queria ouvir de você, assim, você tem uma agenda ultra pesada,
mas que critérios você usa para aceitar um novo mandato e que feelings você tem para dizer, ó, deu a hora, tal. Eu não quero saber aquele básico, né? Imagina que você tem um critério decisório extremamente complexo, tal, mas eu queria saber aquilo que é do teu estômago mesmo, mais importante. E na sua trajetória, aproveitar e fazer uma segunda pergunta, na sua trajetória de conselheiro e tal, qual que foi o aprendizado que mais te demorou tempo, que mais doeu, que você mais perdeu os cabelos e custou o couro mesmo para você aprender e que te vale ouro? Vamos lá. Primeiro, só sobre o teu comentário, se você gostaria de ser CEO na empresa minha, vou dizer um negócio que eu acho que eu falei lá no podcast com o André. Eu fiquei amigo da Graça Foster, tá? Eu passei 2 anos brigando com ela, assim, de levantar a voz mesmo, né? E no final ela foi absolutamente injustiçada pelo governo, né? Tentou fazer a coisa certa e eu me considero amigo dela, né? É, então eu sempre penso nisso nas relações com CEOs que eu tenho hoje, que são um pouco mais tensas. Sabe, olha, no fim das contas eu acho que a gente vai para o mesmo lugar, né? Então na Vale foi a mesma coisa, tá? Então com relação aos critérios, eu acho que o critério mais importante é o que eu vou fazer aqui, né? O que tem nessa empresa onde a minha bagagem vai ser útil, né? E às vezes essa resposta ela não é simples, tá? E a gente pode falar, putz, mas será que vale a pena mesmo, né? Mas essa reflexão tem que acontecer, tá? A minha red line, né, com relação a entrar em alguma situação é saber, ver, cara, as pessoas querem realmente que eu trabalhe ou elas querem meu nome, né? Então, já aconteceu de eu ser convidado 2 vezes, na verdade, naquela onda de pico de IPO, não sei o quê. Pô, vem para o conselho da empresa aqui, tá bom, quando vai ser o IPO? Vai ser na segunda-feira, né? E aí eu tirei meu corpo fora, porque eu ia só aparecer na foto, né? Eu não conhecia o processo de governança da companhia, né? Se fosse alguma empresa que eu conhecesse, confiasse todo mundo, de repente eu até iria, né? Mas assim, eu não conhecia absolutamente nada do processo. E o cara queria o meu nome para tocar na campainha da B3 ali, né? E num desses casos a ação caiu 90% depois do IPO. Então, eu sou relativamente aberto para identificar qual é o valor que eu tenho para agregar no momento, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fui convidado para ser presidente do conselho da West Wing, né, uma empresa que teve dificuldades depois do IPO, né? Estava valendo muito pouco e estava sofrendo um takeover hostil. Então a ideia é que eu seria o presidente do conselho para mediar 2 grupos fortes de acionistas, né? Entrei, né? Entre a minha indicação e a posse, um dos grupos tomou o controle, né? E eu tinha 2 opções. Eu podia ficar ali como uma rainha da Inglaterra, porque agora a empresa tinha um controlador novo, né? Ou pedir o chapéu e ir embora, né? Pedi o chapéu e fui embora, tá? Então, com relação à hora de sair, essa também é uma questão muito importante, né? Porque é muito fácil chegar, jogar o tabuleiro para cima, bater no peito e falar tchau, vou embora, né? Já renunciei algumas vezes em conselhos, né? E eu cada vez mais sou criterioso nesse processo, tá? Porque é uma ação final que você tem, né? E claro, tem todas as formas de renunciar, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava numa companhia que tinha dificuldades financeiras, né? E começou a fazer uma prática contábil horrorosa de pagar administrador como distribuição de sociedade por conta de participação escondida, não é aparecendo no formulário de referência. Eu falei, eu não vou ficar aqui, né? Só que se eu votasse contra o balanço que tinha essa informação, eu gerava o risco de ter uma corrida contra a companhia e quebrar a empresa, né? Então, o que eu fiz nesse momento? Eu renunciei de maneira discreta na reunião de aprovação do balanço, tá? E não votei, tá? Ou seja, para bom entendedor, basta, né? Quer dizer, como é que o independente renuncia no dia de assinar o balanço, né? Na prática, pouca gente deu bola, tá? Mas eu, assim, fiquei tranquilo porque eu dei a informação que eu precisava dar.
O Luiz vai lembrar da minha renúncia na Eletrobras, né? Assim, ali houve uma quebra de confiança em relação ao presidente do conselho, que mentiu para o conselho, né? E aí eu fiz uma carta dizendo que a confiança havia sido quebrada, né? Petrobras, né? Petrobras é uma que eu fico me perguntando aqui de vez em quando, né? Eu, na verdade, não renunciei lá, mas eu só decidi não concorrer à reeleição em 2015, depois de Lava Jato, etc. e tal, porque eu e o José Monforte nos sentamos lá com o Joaquim Levy, depois de estourar a Lava Jato, falando, olha, é isso aqui que tem que fazer na Petrobras. Tá. E era o governo Dilma Rousseff, né? No passo seguinte, o governo chega e reconduz o conselho inteiro com Aldemir Bendini, CEO, né? Que pouco depois seria preso. Eu virei Monforte e a gente falou, nós não vamos ficar aqui, né? E decidimos não ficar. Não sabíamos que um ano depois viria o impeachment, né? Que colocou a Petrobras numa jornada virtuosa de reforma de governança da qual eu teria amado participar, né? Então, será que eu deveria ter tido um pouquinho mais de paciência na Petrobras? Talvez, né? Mas, assim, a gente tem que refletir bastante, né? E jamais ter paixão pelo cargo, né? Você mencionou a Vale aí, né, Júlio? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Penido, que é uma pessoa que eu respeito muito, também divergi de várias coisas durante o nosso trabalho conjunto, mas respeito muito, né? E eu disse para ele, Penido, eu, eu consigo agregar valor para essa companhia nos próximos 10 anos, mas eu não vou mudar um voto meu para ser incluído numa lista de recondução. E não fui. Então, de novo, tem que identificar as red lines. Excelente. Obrigada, Mauro. Dirceu, por favor. Olá, bom dia, Mauro. Muito obrigado. Eu queria lhe dar uma bronca. Por favor, nunca mais pense que a sua exposição vai ser repetitiva ou algo parecido. Foi espetacular, está sendo espetacular, na minha visão. Anotado. E eu queria perguntar a respeito do longo prazo, né? O longo prazo é um tema que é recorrente nas discussões sobre um dos aspectos em que o Conselho tem um papel importante, né? Você vem muito do mercado financeiro, onde se fala muito que o longo prazo é muito menosprezado e tal, não sei se com razão ou não, muita gente diz que não, né? Enfim, eu queria saber de você. Você falou algumas coisas, como, por exemplo, a questão de saber reconhecer as sementes, as virtudes, os bons atributos das pessoas. Você falou de alguma maneira também em propósito, ao dizer que temos que identificar o que todos nós queremos, né? Mas eu queria saber de você sobre longo prazo, o que você gostaria de destacar para a gente, ou exemplos, ou, enfim, pensamentos que vêm à sua cabeça e que, eventualmente, tenha havido experiências suas em que isso foi efetivamente importante em algum momento. Olha, eu não sei se vou saber responder a tua pergunta, mas isso me remete às discussões de estratégia nas companhias, né? E essas discussões, elas são muito contaminadas pelo curto prazo, né? Você vê a questão do orçamento, né, sendo assim, como se fosse uma força gravitacional, né, da discussão de longo prazo. E os conselhos mal aparelhados para discutir isso. O que isso significa, né? Existe um processo de assimetria de informação entre a gestão e os conselhos. Sempre a gestão vai ter mais informação do que o conselho, tá? Então, acaba que as discussões estratégicas, se elas não forem bem framed, se não forem bem preparadas, né, elas acabam sendo um data dump que a administração coloca em cima do conselho, né, super bonito, né, PowerPoints super legais, não sei o quê, apontando sim para o longo prazo, né, mas o conselho fica sem ter qualquer equipamento
para questionar e, não vou nem dizer propor alternativas, né, mas para desafiar aquela visão, né? Porque uma estratégia, ela por definição significa escolhas, né? Para você desafiar as escolhas, você tem que estar preparado, né? E aqui eu discordo de muitos dos meus colegas, né, que dizem que você não tem que ter um comitê de estratégia, porque estratégia é um assunto do conselho todo. Tá? Eu acho que a maior parte das empresas de grande porte precisa sim de um comitê de estratégia que seja responsável pela construção deste processo, né? Assegurando que as escolhas críticas estejam evidenciadas e que o conselho esteja equipado para desafiar essas escolhas. Tá? São raríssimos os conselhos onde eu vi isso acontecer de verdade. Tá? Alguns até tentam, mas é uma coisa meio coreografada, porque no fundo, vai todo mundo concordar com o que a administração está propondo. Tá? Mas eu acho que essa é a forma real que um conselho pode impactar a companhia a longo prazo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Pô, Eu acho que sim, é. com certeza. Muito obrigado. Tá bom. Queridos, por uma questão de horário, nós iremos até 11h30. Então, teremos mais 3 perguntas aqui da Cris, da Ivanira, da Sandra. Eu gostaria de fazer uma última aqui, né, que eu não acabei não fazendo nenhuma. Também sou filho de Deus. Então, só para uma organização de todos nós aqui, para a administração do tempo, tá bom? Então, eu acredito que seja a Cris agora. É a Sandra, A na minha. Sandra? Então, realmente tá difícil por aqui. Não acertou uma, né, Alexandre? Bom dia, pessoal. Bom, Mauro, acho que é interessante falar um pouco, né, da minha história com você, que é um pouco peculiar, né? Eu atuo, né, no mercado financeiro de capitais, como compliance, riscos e governança já há 25 anos. E de uns anos para cá, eu venho fazendo a minha formação em conselho, atuei em 2 conselhos, enfim, estou bem próxima do IBGC, de uns 8 anos para cá e etc. E sempre quando eu coloco o assunto da minha transição, né, eu sempre coloco na mesa, no jantar, com os filhos, etc. E aí um dia o meu filho mais novo, Rafa Guida, ele levanta a mão e fala: Mãe, o pai do Léo Cunha é conselheiro. Aí eu falei: Rafa, como ele chama? É o Mauro. Aí eu fui te pesquisar, né? Há um tempinho atrás, falei, poxa, o pai do Léo é o Mauro, que bacana, né? Que legal, que mundo pequeno. E seu filho é um doce, um amor, parabéns. Mas eu queria, na verdade, né, trouxe essa história para quebrar um pouco essa discussão técnica pesada e ouvi um pouco de você, eu acompanhei um pouco sua trajetória internacional, né? Eu até tive, através do UBS, propostas para mudar para os Estados Unidos, então eu tive bastante aconselhamento aí da sua família, enfim. E o meu ponto aqui eu também fiz uma formação em Harvard, em conselheira, e eu estou vendo a sua atuação fora, né? E eu queria que você discorresse um pouco, né, sobre como a sua formação internacional, como você entende que isso pode ou não ter aberto caminhos para conselhos locais. Obrigada. Olha, eu. Só um segundo que eu estou botando a contingência aqui, caso acabe minha bateria. Não sei se é uma ligação direta, não, Sandra. Eu acho que, assim, mais do que a formação local, né, me ajudou muito entender o funcionamento dos mercados internacionais, né? Então, assim, todo o período que eu passei fazendo roadshows pelo IBGC, pela MEC, né, Estados Unidos, Europa, quer dizer, entender as diferentes formas como o mercado de capitais pode se organizar, tendo em vista as estruturas legais, as culturas e tudo mais, isso me ajudou demais, tá? Então, mais do que fazer um MBA, alguma coisa assim, ter essa interação, ela foi útil para mim, né? Então, agora, vamos lá, o que isso
impacta na minha atuação, eu acabo trazendo para os conselhos visões que realmente o conselho não tinha, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em Nova York hoje e tive com o CEO da Petrobras Américas, que nós estávamos no mesmo evento aqui em Nova York, né? E estávamos me lembrando lá atrás da minha passagem pela companhia, né? Quando eu fui parte do comitê de auditoria e comecei a ver como é que funcionava a gestão de riscos na Petrobras e olhava assim e não tinha um Chief Risk Officer, né? Assim, não tinha uma estrutura que era minimamente dentro da expectativa dos investidores globais, né? Fazendo referência a tudo que tinha sido produzido pelo ICGN sobre esse tema, tudo que o NACD produzia, né? E aí eu trouxe uma evidência para a companhia dizendo, olha, isso aqui a gente tem que repensar, né? Então, naquele momento, começou o projeto de criação da gerência de riscos da Petrobras, que ela não tinha, né, para poder ter uma visão integrada de riscos, né? E, curiosamente, esse profissional que hoje é o CEO da Petrobras Américas foi o primeiro gerente executivo que assumiu essa posição, né? Então, eu acho que o conselheiro independente ele tem essa missão de trazer o diferente, né? Porque ele traz uma bagagem diferente. Se isso é por conta do que são práticas em outras jurisdições ou que foi a sua realidade em outros segmentos, né? Se você está num ambiente de capital aberto e traz isso para o ambiente de empresa familiar, assim, esse viés de pegar o novo e adaptar aquilo que é útil na situação é a beleza, né, de quem acaba tendo uma atuação ampla, né, que já participou de vários tipos de organizações e setores da economia. Excelente. Bom, Ângela, Obrigada. quem é? Cristina, agora a Cristina Pinho. Bom dia, Mauro. Nosso Olha a papo Petrobras está aí. ótimo. Aqui, na dureza, na tristeza, na alegria e na tristeza, na verdade. Então, Mauro, olha só, estou achando ótimo nossa conversa, porque eu estou com uma experiência muito interessante, eu sou conselheira de administração de uma empresa nos Estados Unidos, listada na Nasdaq, que faz produtos para o segmento de óleo e gás e automotivo, sabe? Tem sido bem interessante. É uma empresa que nasceu familiar, mas hoje tem muitos investidores. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: eu tenho uma dificuldade cultural para lidar com isso. Não é só a língua, é cultural mesmo. Porque eu vejo uma atenção extremamente grande para a parte financeira, o que eu acho razoável, eu acho bacana, mas é só isso. Então, toda essa parte de estratégia que você falou, de risco, não tem sido, e mesmo de segurança operacional, ela não é muito presente na mente daqueles conselheiros que estão ali. Então, quando eu vejo você falar assim, olha, vamos pegar aqui, vamos celebrar as pequenas vitórias. E eu acho que esse é que é o caminho mesmo que eu estou traçando, porque eu fui chamada para participar desse conselho por causa do meu conhecimento do segmento de óleo e gás no Brasil e na América Latina. Então, eu tenho trabalhado com o CEO daqui, que eles têm uma joint venture aqui, eles têm uma subsidiária aqui. E eu percebo que essa minha invasão ali, seja mentorando, participando do planejamento estratégico deles aqui, gera um certo desconforto com os outros conselheiros. Você acha que isso é normal, mas eu estou agindo como eu creio que é o meu mandato como conselheira neste conselho? Olha, você está descrevendo um negócio chamado ciúme, né? Que acontece demais, né? E principalmente quando entra alguém que quer trabalhar, né? E isso causa problema, isso agride o sistema imunológico, né? Porque ao fazer isso, você evidencia o que os outros não estão fazendo e deveriam fazer, tá? Então, isso é um dado da situação com o qual você tem que lidar. Eu não acho que você tem que deixar de fazer o que você acha que tem que ser feito para a sua diligência ser bem feita, né? Mas existe um carinho que você tem que fazer, sim, né, para tratar esse ciúme, que às vezes você não vai conseguir completamente, né? Mas as pessoas, você tem que tentar ajudar as pessoas a se sentirem menos ameaçadas.
explicar qual é a sua motivação, né? E mostrar que, pô, você está ali para ajudar também, dividir um pouco seus achados, né? Quer dizer, a coisa que mais gera resistência nos pares é quando você traz um achado bombástico que ninguém estava esperando. E aqui é um negócio que isso eu mudei muito na minha atuação, porque eu achava antes super legal, né? Eu descobri uma coisa, na Petrobras eu fiz muito disso. Eu descobri, assim, um negócio incrível, né? Que eu chegava no conselho e pá, toma aqui, né? E aí as pessoas se sentem diminuídas, porque no fundo, tinham que ter feito isso antes, né? Então tem que trabalhar o terreno, né? Work the room, sabe? Trabalhe esse ciúmezinho das pessoas, mas não deixe de fazer. E lembra também o seguinte: os conselhos brasileiros têm a trabalhar mais do que os conselhos americanos, tá? Eu acho também uma questão cultural, dado o controle da governança pelos CEOs, né? Então, existem conselhos que são bastante atuantes, né, e trabalham bastante. Eu tenho conhecido vários conselheiros em empresas americanas pelo NACD, né, e vejo que tem profissionais sensacionais. Mas, principalmente nas empresas maiores, esse processo é muito controlado pela administração, e aí o cara faz 4 reuniões por ano, né, e tem aquele problema, né? Como é que você vai entender cultura se reunindo 4 vezes por ano, né? Bom, agora para concluir, last but certainly not least, nossa querida Ivanira. Obrigado. Bom dia, querida. Mauro, tudo bem? Ontem eu fui jantar com a nossa amiga Lúcia e eu disse, enfim, quanto te admiro. Realmente você é o cara, the guy. Mas ontem teve o 11º encontro de conselheiros do IBGC, né? E uma questão que me incomodou e, enfim, é a questão da não avaliação dos conselheiros, né, do conselho. Então, houve uma pessoa um executivo da Spencer Stuart falando, né, um americano falando de um case, né, que o presidente estava há um tempão no cargo e que o conselho não conseguia tirar o conselheiro, o CEO, perdão, que o CEO estava há muito tempo no cargo, o conselho não conseguia tirar o CEO. Aí teve algumas outras questões que eu vi, conselheiros que estavam há muito tempo na mesma empresa. E eu chego, gente, o problema não é do CEO que está há muito tempo no cargo e eles não conseguem. O problema é do conselho. Esse conselho deve estar há muito tempo no cargo, porque o próprio executivo da Spencer dizendo que o conselho, os conselheiros estavam, enfim, tinham uma relação muito próxima com o CEO. Eu disse, tem alguma coisa muito errada nisso, né? E aí, alguns casos, enfim, de conselheiros que estão há 10, 12, enfim, anos na mesma empresa no Brasil e que eu vi que também é o caso nos Estados Unidos de uma questão de falta de avaliação do conselho, né? E, naturalmente, os próprios conselheiros que estão há muito tempo não vão querer ser avaliados, né? Isso é natural. E quem vai pedir para ser que o conselho seja avaliado num contexto, como você disse, que os acionistas minoritários, né? Muitas vezes o acionista majoritário está no conselho numa posição muito confortável, né? E não vai querer ser avaliado. Então, num cenário atual, que os acionistas minoritários, né, a questão de stewardship que você sempre, né, foi uma bandeira que você sempre levantou, não estão efetivamente cumprindo seu papel. Qual é a sua visão nisso? Não, eu concordo com você plenamente. Não estão cumprindo o papel, então tem o problema do investidor institucional, sim, né? Mas eu acho que tem esse problema que é pior ainda, porque eu acho que os conselhos estão sim sendo avaliados, mas estão sendo avaliados basicamente para chegar na conclusão que o cara já quer chegar, né? Então, eu estava numa empresa familiar importante que fez pela primeira vez avaliação do conselho, né? Contratou lá uma Big Four, não sei o que, coisa e tal. E esse conselho, ele tem, assim, erros de desenho, assim, absolutamente básicos, tá? Pessoas que não têm a menor vocação para estar no conselho de administração, formação artística, não sei o que, coisa e tal, e conseguiram extrair do avaliador que o conselho era muito bom, no final das contas.
Mas eu queria arrancar meus cabelos, né? Porque o cara estava muito mais interessado em continuar vendendo serviços para essa companhia do que chegar e dizer, gente, não dá para ter 18 pessoas dentro da sala, sendo que metade não tem nenhum entendimento do negócio, né? Então, o grande risco que a gente tem hoje é essa institucionalização dos processos de avaliação que servem simplesmente para chegar na conclusão que a pessoa já quer chegar, tá? Isso também vale para alguns processos de search de executivo, tá? Então, eu busco sempre a eficácia desse processo, tá? E dizer, olha, gente, se é para fazer mal feito, é melhor não fazer, porque o mal feito acaba corroborando práticas que são negativas. Obrigada. Alexandre, você está no mudo. Agora sim, desculpem. Bom, queridos, essa sessão certamente poderíamos passar horas aqui escutando o Mauro, são muitas histórias, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Demorou muito para a gente conseguir fazer a primeira, mas certamente eu vou, né, pelo menos eu acredito nisso, não vai demorar tanto para a gente ter uma segunda com o Mauro, porque é um processo em andamento. E eu gostaria de concluir só com uma pergunta, Mauro, que, enfim, o Aristóteles no começo mencionou, né, que eu falei, olha, o Mauro começou nos conselhos de administração no século passado. Aristóteles falou, não, foi no milênio passado. Então você é um conselheiro milenar, né, que vem lá do outro milênio. E aí a minha pergunta é o seguinte, Mauro, no começo, lá atrás, né, ainda como gestor de recursos, o que mudou, se mudou, a sua visão sobre o que é uma empresa e sobre qual é o papel de um conselho de administração? Então, se você puder compartilhar o que mudou, né, do Mauro lá, 27 anos para hoje, nesse seu olhar sobre o que é uma empresa e um conselho de administração, e puxando um pouquinho para o nosso lado, já que o tema é o que estou aprendendo, nesses últimos anos nossos, o que também eventualmente você acredita que tenha sido um aprendizado nosso conjunto aqui das nossas conversas, mais uma curiosidade para o nosso fechamento, Mauro? E, ó, só para pegar um ganchinho aqui sobre a nossa conversa com o Marshall Goldsmith, né? Que ele fala, o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. O que você já deixou para trás nessa, né? E falou assim, não, tudo bem, isso daqui eu já não preciso mais. Engancha com a pergunta do Alexandre. Eu podia pelo menos ter combinado, né, para eu refletir um pouquinho mais aqui. Mas eu acho que a primeira questão é a grande angular, né? Quer dizer, eu lá atrás, no milênio passado, eu entrava naquele single issue, né? Eu tenho que resolver essa transação com parte relacionada, eu tenho que resolver esse problema de falta de liquidez da ação, né? E a atuação era muito focada nesse negócio, né? Hoje, claramente, mesmo que a motivação da eleição seja um item específico, chegando lá tem que entender o negócio todo, né? Então, teve uma companhia que eu entrei recentemente que eu fiz questão de participar como convidado de todos os comitês durante o primeiro ano, para eu saber tudo o que estava acontecendo na companhia, né? E entender que cada um tem a sua missão, né? Então, assim, é muito mais importante a eficácia do que a paternidade dos assuntos. Então, é muito comum hoje eu agir com os meus pares ou com os funcionários do N1, N2, N3 para avançar determinadas pautas e dizer, olha, não é o Mauro que está fazendo, tá? São vocês, né? É melhor que a coisa tenha outras paternidades do que personalizar esse negócio, né? Então, eu acho que as empresas brasileiras, de uma maneira geral, elas estão aquém do seu potencial, né? Pensando no impacto que elas podem ter global, né? Então, acho que há uma deficiência de internacionalização das empresas, né? Uma deficiência de conviver com a controvérsia, né? Para discutir assuntos com honestidade intelectual, red teaming e blue teaming, né? E de fato trabalhar como um time, né? Então, o que eu tenho aqui, e aqui eu vou tentar voltar para os meus bullets, eu acabei só falando metade deles, né? Se colocar nos pés dos outros, né, para tentar entender o seu modo de pensar, quer dizer, por que essa pessoa está pensando dessa maneira, partindo do princípio que é uma pessoa boa também, né? Toda a questão de soft skills, que essa eu estou engatinhando ainda, né, mas que
eu já paro para pensar. Tem um aspecto também, se não me engano, eu falei lá com o André Caldeira, né, que ouvi um consultor falar uma vez que são dois atributos importantes do conselheiro, que é a coragem e a confiança, né, trust. Você precisa ter esses dois atributos. Mas a confiança tem que vir antes da coragem, né? Então, eu costumava entrar nos conselhos, às vezes, com o pé na porta, com coragem em determinadas situações, mas sem ter criado o ambiente de confiança das pessoas naquilo que eu estava trazendo. Então, hoje, eu busco primeiro construir essa confiança, né? Que não significa abrir mão dos princípios, né? Mas sim respeitar a visão de quem está lá dentro e de que aquela pessoa que está vindo com um estilo diferente, com uma ideia diferente, né? E tendo sido trazido por um grupo diferente, está ali para somar, na verdade, não para criar problema, né? Tem que priorizar as batalhas, né? Pick your fights, né? Não dá para comprar todas elas, né? E, assim, nesse trabalho de se colocar nos pés das pessoas, eles têm que identificar o seu melhor e o seu pior. E algumas pessoas vão nos decepcionar, né? E a gente vai ver que determinadas pessoas não compartilham, de fato, com os mesmos valores que nós, né? E, nesse caso, eu acho que a gente precisa de coerência e agir de acordo. Excelente. Eu acho que Mauro, o acho Mauro que foi. agora é o iPad Oi, caiu e você voltou. estou Isso, na agora. contingência aqui. Estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Bem, Deu. Maravilha. Então, eu me afastei de pessoas, né, que claramente não compartilhavam dos mesmos valores, né? Às vezes ainda preciso trabalhar com essas pessoas, né? Mas eu não me abro mais, né, do jeito que eu me abria, talvez até de maneira ingênua, se eu vejo que há uma diferença de valores muito grande. excelente, Mauro. Olha, inesquecível, muita gratidão por tudo, né? Por esses anos, por esse tempo de hoje, que você está aí numa série de eventos em Nova York. Tenho certeza que estou falando em nome de todo o grupo aqui, de todo mundo muito feliz, sobretudo, né, de termos tido esse momento, todos nós aqui juntos. Estamos todos nós nessa, né, nessa jornada de aprendizado. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Mauro, se quiser só fazer o encerramento aí, Ângela, né? E Obrigada, obrigado mesmo. Mauro. Foi demais. Fantástico. A satisfação e agradecer muito a generosidade de vocês aí, né, de se interessar um pouco por essa história e dizer que para mim é uma felicidade muito grande contar a história, dividir e ver mais gente vindo para o bom combate. É isso aí. Isso. Obrigado, Obrigada, pessoal. querido. Tchau, tchau. Forte Obrigada, abraço. pessoal. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigado, Mauro. Até breve. Tchau.